Olá, meus amigos do YouTube e do nosso canal. Atrapalhei, enrolei, foi tudo. Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Agora falei certinho. Estamos aqui juntos, eu e Mari Lourdes, para com vocês iniciarmos mais um Página Aberta. Hoje, o tema em pauta será do livro Pão Nosso, capítulo 54, o título Razão dos Apelos. Então vamos ver que chamada é essa de Emmanuel e da espiritualidade para todos nós. Isso. Baseado na carta de Pedro, Atos dos Apóstolos, aliás, capítulo 10, versículo 29. Isso mesmo. Então, que vocês possam estar conosco, participando, dando a opinião e a gente poder ter essa interação boa, né? Divulgar também esse trabalho, levar essa mensagem, que esse é o propósito, a gente levar a mensagem de Emmanuel, né? Da espiritualidade, a mensagem do Cristo. Então, Queiroz, como você disse, hoje nós vamos sacar a Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 29. O que esse texto traz? Eu vou trazer um pouco um resumo, porque ele é bem longo, com muitos detalhes, né? Mas assim, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Ele era um centurião, né, da corte, e era uma pessoa piedosa, era uma pessoa temente a Deus, né, daquela forma deles, e toda a sua família também. Ele fazia muita caridade ao povo e sempre era uma pessoa que orava a Deus, né? E num certo dia ele estava nessa oração e viu um clarão, né? E nesse clarão um anjo chegou para ele e disse: Cornélio. E Cornélio ficou, né, fixou os olhos naquele anjo e pergunta: que é, Senhor? Aí o anjo responde: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope. Então o anjo manda ele enviar mensageiros a Jope e mandar chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por isso a gente vivendo e aprendendo. O Pedro era sobrenome. Então, mexi aqui numa coisa que não devia, mas vamos lá. E o anjo dá detalhes, viu, Queiroz? Olha só. Ele está hospedado com certo Simão, que tem sua casa junto ao mar. Então dá até a referência geográfica, né? Então, Google Maps, né? Da espiritualidade. Da espiritualidade. E ele te dirá, olha só, e ele te dirá o que deves fazer. O anjo sai, né? Se retira e aí, imediato, Cornélio chama 2 homens, servidores dele, e há um piedoso soldado que estava a seu serviço e manda que eles vá a Jope, né? Eles, no dia seguinte, caminham em direção a Jope. E Pedro, nesse momento, ele está também em oração, ele vai, né? O texto está dizendo aqui que ele vai ao terraço para orar. E ali naquelas orações, nesse meio tempo, chega... e aí ele tem uma visão simbólica, não é? Que justamente essa visão, depois é que ele vai entender, porque acho que não é pertinente a gente falar, porque é muito cheio de detalhes, teria que a gente desmiuçar, e a ideia é só a gente ter uma visão geral do texto. E aí Pedro, Queiroz, está ali naquela oração, e os homens chegam na casa de Simão, né? Aí nós viemos procurar Pedro, é aqui que mora Pedro. Nesse momento, o anjo que estava conversando com Pedro diz: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E Pedro ainda dá uma duvidada. Então, descendo Pedro para...
Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu, a quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? E eles dizem, né? Foi Cornélio, centurião, que um homem justo e temente a Deus, que recebeu uma mensagem de um anjo para que te chamasse à sua casa. A gente também recebeu, né? Da assistente do Google. Aí eu coloquei ela para ir para outras paradas. Então Pedro chama esses homens para adentrarem a casa e no dia seguinte, né? Pedro viaja com eles à casa do centurião, né? E Cornélio, no dia imediato, chegaram a Cesareia. Então, Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes, convidou os amigos. Imagina, né? Um anjo disse, olha, mande buscar tal pessoa para que ele possa falar para você. Então, a gente recebeu uma mensagem dessa, a gente já quer chamar todo mundo, né? Os vizinhos. Então, Cornélio fez a mesma coisa. Então, ele já chamou todo mundo. Cornélio ou Pedro? Cornélio, que chamou o povo, os vizinhos, a família para receber Pedro. Entendeu? Quer dizer que Cornélio foi lá, aliás, mandaram chamar Pedro para ter com Cornélio. Isso, exatamente. Certo. E acontecendo, quando Pedro entrou à casa de Cornélio, né, e ele saiu para recebê-lo, ele prostou-se nos seus pés, né, em reverência. E aí Pedro diz, levanta-te, pois que eu também sou homem. Ou seja, eu não sou santo, né? Eu sou homem igual a você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. Então tinha um grupo de gente, né, esperando Pedro. Aí ele diz, Pedro olha para ele, e aí chega o nosso versículo, que é o versículo 29. Ele diz, por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. E pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E aí vamos ver o que é Emmanuel, né, Queiroz? Quer nos dizer com isso. Lembrando que o título, Razão dos Apelos. Então, qual a causa do chamado? Isso para nós é muito pertinente. Porque reencarnação a reencarnação, nós estamos aqui com um propósito. Sem dúvida, né, quem já leu principalmente André Luiz, estudou, se encantou, né, com as suas obras, que não me lembro se tem uma delas que destrincha bem acertadamente o processo reencarnatório. Eu não estou me lembrando, Missionários da Luz, não é isso? Pronto. E aí encanta realmente e a gente percebe e fica como a espiritualidade ela tem um carinho, né? Tem uma questão de bom senso, de torcida, podemos dizer assim, para o sucesso da nossa empreitada. Sempre, em nome de Deus, há realmente, eu não vou dizer um excessivo, mas um cuidado excepcional para que nós, quando aqui estivermos, a gente possa ter sucesso. Então, nesse ínterim, nós estamos literalmente sendo chamados, né, para esse propósito existencial. E Emmanuel já começa falando que a pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é um traço de grande significação nos atos apostológicos. Aí ele vai dizendo em seguida, o funcionário romano, né, ele vai dando um traçadozinho de quem era Cornélio. Era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto, o que nos faz pensar e refletir que todo aquele que pratica o bem é amparado pela espiritualidade, né? Está ali
com certeza, muito mais, digamos assim, assistido. Não que os outros que ainda não chegaram nesse patamar não estejam desassistidos, mas é uma questão de sintonia. Se eu ajo numa sintonia, no mesmo sentido, no sentido de Deus, no sentido da evolução, no sentido do amor, no sentido da caridade, obviamente, essa comunhão fará com que aqueles que estão ali torcendo por nós, aqueles que, antecedendo o nosso processo reencarnatório, prepararam toda uma questão para que aqui estivermos, sem dúvidas, nós estaremos muito mais ligados a eles do que se estivéssemos noutro patamar de vibração. Como, infelizmente, em muitas circunstâncias, nós caímos e nessa queda a gente começa a dificultar a nossa trajetória e todo esse processo sacrossanto, preparado e em processo que é a reencarnação, não é? Então, o funcionário, vou repetir, romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu, e contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, quando Pedro chega lá, o ex-pescador de Cafarnaum interroga, de forma sensata: por que razão mandaste chamar-me? E aí vamos entender essa indagação de Pedro e esse propósito. Falar alguma coisa, Mary? É interessante a gente entender que o centurião, né, só para a gente... Era um homem, vamos dizer, um militar, né, de alta patente. Exatamente. Então, é uma pessoa que tinha um reconhecimento dos seus comandantes, né? Comandados. E comandados. Então, era alguém respeitada. E, além disso, ele demonstra ser uma pessoa caridosa. Porque se a gente imaginar um centurião, era aquele que estava na frente das batalhas, né? Que ia nas lutas, por várias questões. Mas esse... E aí é que a gente precisa ir entendendo, como você falou, a conduta desse centurião. Uma pessoa que temente a Deus, né? Esse temer no sentido de entender que Deus é essa energia de força, né? Que nos rege. E era uma pessoa caridosa. E Pedro, e o que me chama a atenção é isso, onde eu quero chegar. Mesmo Pedro sendo orientado que quem pediu para chamar Pedro foi, né, ali, o anjo disse para Cornélio e aquele que Pedro estava conversando, que também era um espírito, diz, vai com esses que fui eu que os enviei. Mas mesmo assim, Pedro, quando chega, quer entender do centurião os motivos. E aí, vamos embora. Para frente entender aí o que Emmanuel vai nos levar a refletir. Eu prefiro a palavra mais sintonizado com Deus do que temente a Deus. Mas né? Porque é o termo, né? Na verdade, a gente precisa entender... Sintonizado com Deus. Isso é a visão que a gente tem hoje. Porque eu creio que a resposta de Emmanuel, aliás, a resposta de Pedro, tem tudo a ver com essa questão. Não, deixa eu só concluir essa questão que no texto está temente. Porque a gente precisa entender que o Deus do Antigo Testamento, né, em alguns pontos, era aquela visão de um Deus de poder, de um Deus forte, no sentido de que você tinha que ter medo. Né? E Jesus vai nos mostrar um Deus Pai. E aí tem toda essa nossa configuração hoje de harmonia com Deus. Mas vamos lá. Então,
justifica Emmanuel a atitude de Pedro dizendo: Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Aí tem um diferencial, né? E no outro parágrafo, Emmanuel diz desse jeito aqui, né? Que eu vou transcrever aqui. Esse quadro, o que a gente viu até agora, expressivo, Emmanuel diz, sugere muitas considerações aos nossos aprendizes do Evangelho, né? Por quê? Aí vamos nós. A gente tem que entender que Pedro, quando chega lá, ele atende um chamado. E ele vai sem remissiva. Ele ouviu do anjo e prontamente ele não se negou. Ele prontamente se levantou. Chegando lá, então, o centurião, sendo um militar romano, e os judeus sendo subjugados pelos romanos, né, em época do Cristo, obviamente havia uma certa, digamos assim, atitude de cautela. Afinal de contas, era o dominado, o povo judeu, e o dominador juntos. Mas existia um diferencial que fazia com que a sintonia celeste fosse a mesma no tocante à casa do romano e à casa de Pedro. Então, nesse sentido, é que com certeza Pedro faz a indagação. Por que razão mandastes chamar-me? Ele quer entender, né? Como é que você está nesse processo, digamos assim, junto comigo? Porque vejamos que é aquele negócio, a gente tem um propósito, como muitas vezes acontece com a gente. A gente recebe aquela intuição, a gente recebe uma mensagem e a gente vai ao cumprimento da mensagem. Mas quem é que não busca, Melry, entender a razão das questões? Afinal de contas, o Cristo nos ensinou, e o Evangelho e Kardec, né, pela terceira revelação, juntando toda a base dos baluartes, né, dos emissários de Deus e do Cristo, para, digamos assim, esmiuçar o Evangelho e fechar com chave de ouro as revelações divinas, fechar no sentido de trazer esclarecimento. Obviamente, elucida e coloca uma questão no ponto da fé, que ela, de fato, tem que ser raciocinada. Jesus, ele nos fazia, preste atenção em todos os diálogos do Cristo. Ele não dava uma resposta pronta. Ele lançava uma questão. Ele contava uma historinha para que o indivíduo pudesse sair pensando, raciocinando, para ele aí sim entender. E prestem atenção que a espiritualidade ela não dá respostas prontas. Até porque você, a gente tem que construir. A gente tem que fazer das peças de tabuleiro que estão às nossas disposições e muito bem alinhadas, muito bem delineadas, mas quem tem que colocar o jogo em movimento somos nós, entendendo o processo. Isso é o diferencial da fé que de fato nos faz nos conhecer, nos entender e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, que é a fé raciocinada, diferente daquela fé cega, daquela fé fanática, que não vivencia
E daí tem um pressuposto externo, não de vivência, mas de externo. Sabe aquele negócio que eu ouvi dizer e achei lindo, maravilhoso, bonito? Aí a gente entende por quê. Em muitas circunstâncias tem pessoas que facilmente perdem sua fé. Perdem. Por quê? Porque não vivenciaram, não experienciaram o processo. Então aquilo ali está na superfície. Qualquer desilusão, qualquer contratempo, obviamente, eles se deixam levar e se perdem no processo. Abandonam um processo. Não é? Queiroz, nossa querida... Você quer continuar? Ou eu posso? Não. Nossa querida Sandra Maria Borba, mais conhecida como que, Sandra Borba, por isso né? que ele vai dizendo que tem muitas considerações que a gente Isso. tem a chamar por isso. Porque nesse ponto, antes de falar aqui o que Sandra nos traz, são duas figuras. Paulo, que a gente precisa entender o processo de Pedro, e o processo do centurião Cornélio, né? Pedro como trabalhador do mestre, os dois são trabalhadores, só que um conhece e vivencia, o outro está buscando também. Aí, nossa querida Sandra Borba, num livro Cotidiano em Reflexões Espíritas, que tem o título Trabalhador e Trabalho. Né? Uhum. Então ela pega a frase que está no livro Psicografia de Chico, de André Luiz, Nosso Lar, que diz assim: quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, né? Então, ela vem dizendo que no campo da espiritualidade, naquilo que você abraça, é necessário que o servidor de Jesus tenha certa prontidão, que é o que aconteceu com Pedro. Porque sem raciocínio, sem entender, você não aprende, você não cresce. Então, o servidor de Jesus tenha certa prontidão para executar as tarefas que o Senhor lhe destinou, nas várias instituições que evocam seu nome. Não deveria o trabalhador agir através do improviso, do desleixo nas atividades. Tem que haver preparo. Pois essa atitude deporia contra ele e a instituição. Né? Perfeito. Então, é necessário preparar-se através da aquisição de saberes, de competências, de habilidades, de valores e convicções. Será sempre uma necessidade para todo candidato a servidor, na ampla seara das realizações superiores que o Mestre nos convida a cooperar. Então, Pedro, a gente sabe pela trajetória de Pedro, Queiroz, ele foi se lapidando. Né? Uhum. Ele foi desde aquele que tudo achava que ia resolver, ou que sabia mais, ou que impetuosamente queria fazer, a trabalhar em si o orgulho e começar realmente, após a negação, compreender o caminho que ele precisaria fazer para realmente ser um servidor do Cristo. Né? Naquele primeiro momento naquele último momento que o Cristo diz para ele a história quando Jesus vai lavar os pés e ele não quer, né? Porque naquele momento ele diz: não, Senhor, sou eu que tenho que fazer. E aí Jesus disse: se tu não sois capaz de servir, não tem partes comigo. Lógico que o texto não é bem assim, né? Mas se tu não és capaz de fazer isso que eu estou fazendo, tu não és meu apóstolo. Ou seja, se tu não és capaz de servir, né? Então Pedro vem sendo lapidado nas suas emoções e comportamentos equivocados até naquele momento que ele cai em si através da negação do Cristo e vai fazer um outro caminho até chegar a esse momento, que aí já são atos dos apóstolos. O Cristo já não estava mais. E Pedro continua, ele não desanima, e nem os apóstolos, né? Ele continua, então ele vai se preparando para ser, só para concluir, escolheu o caminho da realização ao invés do caminho da desistência. Exato. Da superação ao invés da vivência e da superação, porque quem vivencia supera. Ao invés da derrota, ao invés do conformismo,
em si mesmo. Perfeito. Era isso mesmo que eu ia fechar, mas você fechou. E aí, ó, o que é que a gente muitas vezes faz? Vejamos, entendamos que Pedro, ele perguntou para entender o processo. Ele não duvidou do Espírito e nem do chamado, nesse momento aqui. Diferente do que aconteceu lá atrás, quando ele negou Cristo. Já amadurecido, já experienciado, né, pelas questões da vida, que ele soube melhor aproveitar. E assim somos nós, com quedas e vitórias, a gente não pode desanimar. Porque só a vivência, só a experiência e a perseverança no uso da vontade para atingir o objetivo é que a gente chega lá. Exatamente. Né? E aí Emmanuel nos adverte que muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito, né, espírito elevado, ele diz, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, adverte Emmanuel, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar? Olha bem a pergunta de Emmanuel, a indagação. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Pois é. Né? Ai, meu A Deus, mensagem venha veio. me socorrer, né? A mensagem veio. Vamos procurar entender ela? Verdade. Eu me lembro muito do seu amadurecimento, do seu processo de amadurecimento. Porque você, tendo a mediunidade, nos primórdios, o que era que você fazia? Chegava um negocinho, rapaz, digo não digo, falo não falo, faço não faço. É verdade. Gente, sabe a resposta fácil para a dúvida? Vai auxiliar. Foi isso que o Espírito me disse. É bom. Então o que é que você está esperando? Agora, lógico, se for uma árvore de Natal, se for um negócio fantasioso, um negócio duvidoso, aí tem, né? Porque é como ele adverte aqui. Por que reclamar a companhia que não merecemos? A gente merece certas companhias mesmo, inclusive no transcurso do processo medianímico, de pessoas e espíritos, né, desencarnados e encarnados que têm uma razão, um sucesso, mas também têm equívocos, dúvidas como nós temos, né? E muitas vezes nem sempre estão com a razão. Nesse campo aí, a gente pode fazer uma reflexão, um raciocínio, como perguntou Pedro. Por que me chamastes? Né? Ou seja, na referência aí, eu quero entender que mensagem é essa e o que é que está por vir, o que é que ela pode contribuir para mim ou para o processo que está sendo desenvolvido aqui. E né? aí, Queiroz? Eu concluo aqui para você falar. Emmanuel conclui: não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, o impulso de querer, né, a companhia, ele né, dá uma acalmada aí nos nossos ânimos. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. O que é que ele tá, no meu ver, o que é que ele está dizendo aqui? A gente precisa entender qual a finalidade da mensagem, o objetivo dela, a razão dela, né? Se vai auxiliar ou se não. Se não, eu não dou nem importância, mas se vai auxiliar, por que eu vou querer indagar mais coisas? Tudo vem a contento. Na medida que a gente vai alicerçando a fé na experiência, a gente vai melhorando nossos processos. E aqui nesse ponto, Queiroz, a gente pode também refletir, né? Quando ele diz que a gente muitas vezes reclama companhia que não merecemos. A gente pede o auxílio à espiritualidade, da qual nós não somos merecedores porque não estamos exercendo adequadamente o que precisamos exercer. E aí, nesse ponto que você leu, que Emmanuel traz, que é importante que a gente possa entender as finalidades desse chamado.
Por que nós estamos chamando o auxílio de um amigo espiritual para nos auxiliar? Será que a gente fez a parte que nos cabia completamente? Ou se nós estamos querendo o famoso milagre? Sem que a gente se esforce para vencer os nossos desafios, né? E a gente pede o auxílio à espiritualidade como algo que vai vir, né? Porque nós já merecemos, ou achamos que merecemos. E aí, Queiroz, no livro Contos deste de Outra Vida, de Irmão X, no ponto que fala, na página que fala, né? O anjo, o santo e o pecador, ele nos chama a entender que, trazendo aquela passagem do Cristo, né? Que nem sempre os chamados se tornarão escolhidos, né? Pois não desejam, ou por outro motivo que seja, não assumem ou atendem a certos chamados ou convites na seara das lutas. Porque eu posso ser convidado, mas será que eu vou assumir, aceitar o compromisso, Exato. ou continuar no trajeto? Na primeira dificuldade, será que eu não vou desistir? Sim. Porque nesse momento, gente, é que vai haver o diferencial entre a crença e a fé, né? Porque sem vivência você não desenvolve fé. Emmanuel, em outro trecho, ele até fala que a fé, ela é uma semente que precisa de atenção, precisa de esforço, precisa de trabalho, muito trabalho, né? De nossa parte, para que ela seja cultivada e para que ela possa começar a dar frutos. E não é por menos também que o Cristo, ele falava que se a fé nossa for do tamanho de uma sementinha de mostarda, já pode realizar muito. E verifiquemos que ele fala em semente. Semente tem todo um potencial de vida dentro dela. E ele falou de algo diminuto, mas que ao mesmo tempo tinha um potencial gigante. Porque a mostarda, ela tem uma sementezinha de nada, mas a árvore da mostarda é uma coisa assim assombrosa. E sair de dentro daquela pequena estrutura de vida. De vida. E aí, ó, eu coloquei até para vocês aí essa parte que fala que o grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa a minúscula semente como sendo um impulso, olha bem, gente, um impulso imanente que começa a se desenvolver no princípio inteligente. Ou seja, quando ele fala o princípio inteligente, nós estamos nos primeiros processos de reencarnação, de individualidade, né? Nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Então, ali já está essa base de vida, de desenvolvimento. Ao longo dos tempos, se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas, como ensina-nos o Espírito Hamed, né? Eu peguei do site O Consolador, esse pequeno trecho aí. Se vocês quiserem ver o conteúdo na íntegra, tá aí o link para vocês. Então, é importante a gente entender que até na teologia se chega a uma conclusão de que existem 3 virtudes que são constituídas e chamadas pelos teólogos de virtudes teologais, né? Infusas, ou seja, o ser já é criado com elas dentro. São 3 virtudes, as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Fé, amor e esperança. São as 3 virtudes teologais. Então nós temos essa base, agora a gente precisa vivenciar, se esforçar para fazê-las se sustentar, para fazê-las ir adiante. Pois é. E aí, toda essa reflexão, inclusive, do Irmão X, colocada aqui, é da nossa querida Sandra, certo? Nesse livro, como eu disse, Cotidiano e Reflexões Espíritas, Queiroz. E aí ela diz o seguinte:
Qual site? Você pegou Mundo Espírita, né? Mundo Espírita. Cotidiano e Reflexões Espírita, edição da FEB, nossa querida Sandra. E ela diz o seguinte: fiquemos, pois, com algumas perguntas para a nossa reflexão. Mas, ou você quer fechar logo? Eu acho que essas perguntas são interessantes. Não, pode botar. Que trabalhadores somos ou que trabalhadores estamos procurando ser? Somos só promessas? Desertamos das tarefas a que fomos convidados a colaborar? Somos candidatos ao serviço redentor? Porque temos em nós o desejo sincero de trabalhar e servir, através da nossa própria autoiluminação, no aproveitamento da sublime oportunidade de constar das fileiras do servo do Senhor? Então, vamos pensar se nós somos esses trabalhadores que estamos só na promessa, ou se nós somos realmente tarefeiros que queremos colaborar, servir ao Senhor, o serviço redentor do Senhor, começando pelo desejo sincero de trabalhar e servir, inclusive e através da nossa autoiluminação. E aí, Emmanuel faz algumas indagações finais, né? Porque esse é o processo que a gente tem que se imaginar e se inserir. O processo do desenvolvimento e do conhecimento de nós mesmos no tocante ao crescimento e vivência da fé, na harmonia das virtudes, né? Encabeçadas e, digamos assim, senhoreadas pelo amor em movimento que a gente aprende, que é a caridade. E como Kardec disse, fora dela, fora da caridade, não há salvação. E aí Emmanuel, né, ele nos faz refletir. Ou a gente vai por esse lado, ou a gente continua nesses processos que não levam a nada. Aí ele diz, imaginai-vos, imaginemos nós, chamando, invocando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerado apóstolo ao apelo. Vamos supor que ele venha. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. Né? Será que um espírito da envergadura desse não tem mal o que fazer? Né? Não. Então, realmente tem que ser algo muito, muito significativo o nosso chamado para ele ali poder estar atendendo. E pautando, continua dizendo Emmanuel, no bom senso, olha o que Emmanuel diz, e pautando no bom senso... Naturalmente serei... Não, já falei. Já falou, desculpe. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais... ao peso da consciência, né? Olha a razão das coisas. Indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito grandioso. Grandioso, glorioso. Tudo certo. Tudo grande. Tudo sublime. Quem de nós, pergunta Emmanuel, responderá afirmativamente essas questões? Teremos, sim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Né? Pois é. O que a gente precisa é sair do discurso à prática. No resumo, essa mensagem quer dizer isso. Nós já temos suficiente respostas da espiritualidade a toda e qualquer questão. O que é que nos falta ainda, meus irmãos, para sermos os que atendem o chamado do Cristo, para engrossar as fileiras dos seus trabalhadores? Será que é uma mensagem ainda? Que mensagem da gota é essa, Maria? Me responde. Perdoe-me. Porque, meus irmãos, nós já temos 3 revelações
o Velho Testamento, o próprio Cristo, o governador planetário e o Espiritismo, né? O Consolador prometido. E afora, uma enxurrada mundo afora, de acordo com a compreensão, de acordo com o quilate, de acordo com a cultura, outras revelações dos mais diversos ministros do Senhor, que a seu mando disseminam o amor mundo afora. Porque na essência, se a gente pegar, a mensagem não diverge. O que diverge é a nossa ignorância, na falta e na ignorância de não praticar a essência. Que aí a gente começa a inventar coisa e desmantela tudo. Não nos falta mais mensagens. Não nos falta mais autores. Mas mesmo assim, prestemos atenção, a espiritualidade não cansa de nos ofertar chamados. Então, em suma, a gente tem isso para a razão dos apelos que Emmanuel nos consola. Nos convoca e nos consola mesmo, né? Precisamos trabalhar. Então é isso. Sempre trazemos no final da explanação, como chegamos agora, um poema. E hoje temos o que, Mary? Maria Dolores, com uma bela poesia singela falando da amizade. Nós precisamos entender que cada vez mais nós somos chamados a conviver, né? Nós somos seres que convivemos, necessitamos uns dos outros para sobreviver, inclusive. Então ela diz assim: união e amizade, asas de luz, da paz e da alegria, com que nossa alma voa cada dia ao reino augusto da fraternidade. Da união nasce a fonte soberana do poder que redime, pelo amor milagroso, amplo e sublime de que todo o universo se engalana. Da amizade provém a santa vibração, das aleluias, da renovação, das claridades do infinito bem. Sem que a luta nos uma passo a passo, e sem que nos amemos, dormirão nossos sonhos nos extremos da aflição, da amargura e do cansaço. União e amizade, fadas celestes da felicidade, quem ouvi-las submisso, agindo para honrá-las e atendê-las, guarda os braços na bênção do serviço e o coração no brilho das estrelas. Que lindo, né? É isso aí. É o que precisamos, né? Nesses dias tão Relações controversos. fraternas. Nesses dias tão controversos. Então é isso, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Uma excelente semana e lembremos-nos, quarta-feira que vem, ao vivo pelo Facebook, e depois a gente deixa lá gravadinho para quem quiser ver novamente no canal FEPB TV da Federação Espírita Paraibana, o nosso programa, né? Página Aberta. Semana que vem, ao vivo e a cores, às 20 horas, aqui com vocês pelo Facebook. Então, um beijo no coração e até semana que vem. Até lá, um grande abraço.